Amados, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é sábado, dia 5 de fevereiro, estamos na quarta semana do tempo comum e desde já eu quero louvar a Deus pela tua vida, você que todos os dias, juntamente conosco, pega a sua palavra, medita a palavra, porque tem a palavra como alimento, como sustento, como força, como algo que nos dá coragem. Que bom estarmos juntos, que o nosso Deus possa nos abençoar, nos amadurecer, nos fazer crescer espiritualmente cada vez mais com a sua palavra. Então, que nós possamos fazer juntos o sinal da nossa cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje, que tem Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34, nos diz assim: Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então, foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, hoje, depois de sua primeira missão, os apóstolos voltam com Jesus e vão contar a ele tudo aquilo que haviam feito, tudo aquilo que haviam ensinado, com certeza pelas pessoas que eles oraram. Foram de 2 a 2, foram contando para Jesus, né? As casas que entraram, se foram bem tratados, se deram a paz, se expulsaram espíritos impuros, todas aquelas orientações que Jesus tinha dado a eles, eles voltam contando então como foi a viagem. E Jesus percebeu que eles precisavam descansar, porque estavam cansados. Percebeu que estavam esgotados, porque era muita gente para atender. Era muita gente que precisava comer da palavra, né? Comer da palavra é receber a palavra, receber o alimento sólido, receber oração. E então os discípulos, juntamente com Jesus, não tinham tempo mais nem para comer. Então eles se retiram sozinhos de barco para um lugar deserto, para um lugar afastado. Amados, nós também, muitas vezes, precisamos deste descanso. Precisamos parar um pouco, precisamos nos fortalecer na oração, no silêncio, buscando ao Senhor, buscando a graça, buscando a calmaria, a tranquilidade, porque o nosso dia de 24 horas não é suficiente para fazermos tudo aquilo que nós precisamos. 7 dias da semana não é suficiente para fazer tudo o que temos para fazer. 30 dias no mês e 12 meses no ano. Nunca é o tempo suficiente para o tanto de coisas que nós temos a fazer. Da nossa família, do nosso trabalho, do estudo, né? Quem faz faculdade, quem ainda estuda. Que dificuldade, amados. E ainda mais se nós somos servos. Se nós somos servos, é algo a mais que nós temos, que aí sim não nos sobra tempo para nada. E Jesus percebeu isso, e Jesus percebe isso na nossa vida também. E Ele também nos diz que nós precisamos muitas vezes parar e ficar a sós com Deus em oração. Eu tenho feito essa experiência também, assim como você, tenho um dia bastante corrido e tenho orado antes de começar o meu dia. Pelo menos uns 15 minutos de silêncio, uns 15 minutos com a palavra, com algo que me chama a atenção na palavra. E escrevendo algumas coisas, escrevendo um diário espiritual, todos os dias com o Senhor. Tenho feito
experiência. Porque é um momento em que a gente ainda não pegou o celular, em que os filhos ainda não acordaram. Então você também precisa deste momento, nós precisamos deste momento. Ou logo pela manhã, ou no final da noite, você precisa escolher um horário para você. Ou então no horário do seu almoço, se você tem tempo para isso. Enfim, nós precisamos deste momento. E Jesus teve duas coisas aí, né? Teve essa sabedoria, este olhar, e teve também a compaixão. Porque teve um povo que viu eles saindo da barca, né, de barco, e reconheceram que eram eles e foram seguindo eles. Corriam, gente, a pé e chegaram lá antes deles. Imagina isso. Um povo que precisava, um povo que não podia jogar a chance de estar com Jesus, de receber uma oração, de ouvir a palavra. E Jesus percebeu isso e se compadeceu, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Amados, nós precisamos ter esta sabedoria de reconhecer o momento de parar, o momento de descansar um pouco, o momento de estarmos a sós com o nosso Deus, mas também o momento de olhar para o povo, o momento de ter compaixão deste povo, um povo sem direção, né? A ovelha, ela precisa ouvir a voz do pastor, o comando do pastor para que ela vá para a direção certa, para que ela né? Para que ela siga para a direção certa. Assim também é o povo de Deus. Muitas vezes nós precisamos levar uma palavra para o povo de Deus. Nós precisamos levar uma palavra para aquela pessoa que trabalha conosco, na nossa família, enfim. Nós precisamos cuidar desta ovelha que Jesus colocou na nossa vida. Então, amados, peçamos a sabedoria. Como é bom ter sabedoria, como é bom perceber. E Jesus, logicamente, era a pessoa que mais tinha sabedoria. E ele é também ensinando aos discípulos a terem esta sabedoria. E é isso que nos fala também a primeira leitura, que está em 1 de Reis, capítulo 3, versículos de 4 a 13. Que Jesus diz a Salomão, filho do rei Davi: pede o que desejas e eu te darei. Gente, como Salomão agradou o coração de Deus. Porque Deus disse a ele: pede o que você quiser e eu te dou. E ele ficou pensando, né? O que eu vou pedir? Eu sou um adolescente, eu sou muito novo, mas dá ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Olha que bonito, gente, ele poderia pedir qualquer coisa. E aí Deus responde: vou satisfazer o teu pedido, dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Mas dou-te também o que não pediste, tanta riqueza e tanta glória como jamais haverá entre os reis durante toda a tua vida. Então, ainda de brinde, porque Deus viu a humildade, olha o que ele pediu, poderia pedir qualquer outra coisa. E ele pediu sabedoria, discernimento. Amados, que nós possamos também pedir essa sabedoria, esse discernimento. Hoje é dia de Santa Águida. Santa Águida também fez escolhas, assim como os discípulos fizeram, assim como Salomão fez uma escolha por Deus. Santa Águida, né, tinha 15 anos e era de uma família muito rica. Então um imperador queria se casar com ela, mas ela em seu coração já tinha se consagrado a Deus, não queria se casar, então queria se guardar a sua virgindade, a sua pureza. Então este imperador, sabendo disso, passou a persegui-la cruelmente e ela foi martirizada. Amados, que nós saibamos fazer as escolhas certas. A vida com Deus, na realidade, não é fácil. Nos desgasta, como desgastou aqui os discípulos. Ficamos cansados fisicamente, cansados no nosso dia a dia, até das diferenças que nós enfrentamos, né? Como é bom quando estamos entre nós, estamos em comunidade, quando podemos partilhar sobre Jesus, mas nem sempre é assim. Isso, até espiritualmente,
nos cansa, às vezes até na comunidade. Então peçamos a Deus a sabedoria, peçamos a Deus nos consagrar também, a graça de nos consagrarmos a Ele também, e não como religiosos, mas também como pais, mães, filhos, que nós possamos consagrar a nossa vida também ao nosso Deus. E que Ele nos dê, como deu também a Salomão, muito mais do que Ele pediu. Graças abundantes sejam derramadas pela minha e pela sua vida no dia de hoje. Amém? Deus te abençoe. Santo dia. Beijo.